praying loud, I was paused, I could hear it go, hallelujah. Take it, let the place happen, not my tomorrow. It's man's father's best burning, it's man's, it's so hilarious. And look my feet right at them. This time I want make this like Ei, gente, nossa, eu tô aparecendo aqui com a cara lavada depois de 4 meses. Gente, mas foi 4 meses de tanta loucura que, tipo assim, toda vez que eu falava assim, eu vou gravar, alguma coisa acontecia e eu não tinha tempo. Então, a primeira coisa que eu quero começar falando é: quando você tem um objetivo, você começa a criar uma nova realidade. Quando eu criei esse quadro no meu canal, Treinando como uma Idol, eu expliquei lá no início. Se você não assistiu, vai lá assistir. Não é que eu queira ser uma nova idol, mas o que me inspirou foi ver a dedicação deles, e mesmo novinhos, a dedicar literalmente o tempo deles, o tempo que eles tinham para poder realizar o sonho deles. E eu falei assim, mano, será que eu não tô colocando obstáculos demais para os meus sonhos? E eu entendo a minha realidade, eu sei que eu não tenho as mesmas condições, eu sei que eu não tenho a condição de parar a minha vida e ir para um lugar e treinar só para isso. Espero que um dia essa oportunidade chegue. Mas o meu ponto sempre foi usar o tempo que eu tinha, usar as possibilidades que eu tinha para avançar. Porque, literalmente, se eu não fizer, ninguém vai fazer por mim. Então, nesse tempo, eu vou contar pra vocês o que foi acontecendo. Então, vamos lá. Quando eu comecei esse quadro aqui, eu simplesmente não estava fazendo nada na área artística. Tipo assim, tava muito parado. Eu só trabalhava como performer, mas assim, em eventos não era tão legal assim, o cachê nunca foi tão bom, pagava as minhas contas. Mas não era aquela coisa maravilhosa, né, gente? Mas quando eu comecei a criar esse quadro, eu fiquei gravando ele por 2 meses. Tem 4 meses que eu não gravo nada sobre ele. Mas depois de 2 meses, eu fui chamada para um pocket de musical, na qual eu tinha que cantar. cante sem parar, dance, vibre, brinca até cansar. Oba, olele, ole, olá, unido, unite pra começar. Ninguém vive sozinho sem ter atenção. Bom é teu amigo como um irmão. Dá um abraço forte se o outro chorar. Bater um papo e poder brincar. Vai! Pule, grite, cante sem parar. Dance, vibre, brinque até cansar. Oba, olele, ole, olá, unido, unite pra começar. Que eu queria descansar, unhas a fazer, o meu cabelo arrumar. Tenho a minha mãe já bem velhinha pra cuidar, e essa minha filha ajudaria, mas não sai do celular. O chapeuzinho, vem cá, o chapeuzinho, larga um pouco esse celular. O chapeuzinho, vem cá, o chapeuzinho, larga esse celular. E não sei se vocês se lembram, quem chegou a acompanhar, treinando como uma idol, eu tava com essa questão do canto, que eu ainda estou trabalhando, sem condições de pagar uma aula de canto, mas treinando sozinha, no que eu posso, no que eu consigo. Eu fui convidada para fazer um pocket de musical da Chapeuzinho Vermelho, que eu amei. E eu tive que ensaiar coreozinhas, ensaiar música, eu cantava. E aí, tipo assim, a primeira vez que eu cantei, gente, eu cantei... Não que eu cantei mal, mas eu esqueci a letra. E aí eu dei uma improvisada lá maravilhosa, que graças a Deus no teatro, na atuação, eu me garanto. Então eu improvisei maravilhosamente bem, ninguém notou. Mas eu recebi um elogio sobre a minha voz.
E isso me encorajou a prosseguir. Então eu fiz mais, a gente chegou a fazer mais pockets desse. E aí foram surgindo novas coisas. Eu fiz Wandinha novamente. E aí entrou final de ano, muitos eventos. E as coisas foram acontecendo. Eu comecei a gravar mais videozinhos dançando, que era outra coisa que eu tava falando no Treinando Como Idol, que eu queria voltar a dançar. Eat it up. Yeah. I am a rich man. I am a rich man. I am a rich man. I'm the one I'm not allowed to care for myself. I am a rich man. I am a rich man. I am a rich man. I'm my own biggest fan and I'm higher than man. I am a rich man. E aí, essas coisas foram atraindo, tanto que agora eu vou dançar no carnaval e eu estou pegando 40 coreografias em menos de um mês. Uau! Gente, 40 coreografias, eu não estava dançando nada. Se você não viu, vai ver os meus outros Treinando Como Idol. Coloca no 2x, acelera, vem em partes, mas acompanha lá minha trajetória. E eu achei isso muito interessante, que fui parar pra pensar que eu me movimentei pra estar onde que eu estou agora, as oportunidades que se abriram. Então, tipo assim, cara, nada é à toa. Nada é à toa. E eu cheguei nesse momento de estar pegando 40 coreografias pro carnaval e eu comecei a entrar em desespero e entrou uma coisa muito louca na minha cabeça que eu quero compartilhar com vocês, que é a nossa realidade, ela é formada pelo desespero. É loucura, eu sei. Mas, tipo assim, se você é uma pessoa que naturalmente se desespere pra fazer algo pelo seu futuro. Por quê? Eu tava desesperada, 40 coreografias. Tinha muito tempo que eu não pegava coreografia nenhuma. Eu pensei, eu não tenho outra opção. Eu não vou falar umas semanas do carnaval que eu não vou participar, porque eu não consigo pegar coreografia. Eu falei com ele que eu já era dançarina. Então eu tinha que provar isso. Então, eu parei pra sentar, eu parei pra respirar, eu já tava com a ansiedade atacadíssima. E eu falei, ou eu pego essas coreografias, ou eu pego. Eu não tenho outra opção. E aí me veio uma chavinha, eu falei, mano, a manifestação, ela é isso. É você colocar na sua cabeça, tipo, ou isso vai acontecer, ou isso vai acontecer. E ponto. Então, tipo assim, coreografias que na minha cabeça não estavam entrando de jeito nenhum, começaram a entrar. E eu me vi completamente capaz de pegar essas coreografias, que já estão, assim, totalmente pegas. Eu vou pegar hoje é sábado, quase 8 horas da noite. Eu ainda vou pegar mais 3 hoje. Vou ficar repassando 35 coreografias amanhã. Amanhã e segunda. E aí, na segunda noite, ele vai passar mais 5 coreografias, que a gente vai ficar repassando na terça, e eu vou ficar até sexta-feira, que vem, repassando as 40 músicas, para elas fixarem na minha cabeça. E eu tenho certeza que eu vou conseguir, e vai ser maravilhoso, porque, pra mim, não tem outra opção. Vocês entendem? Porque o meu futuro é o que eu quero, é o que eu amo, e é o que eu tenho certeza pra mim. E olha que loucura, eu não precisei de dinheiro pra isso. As portas se abriram porque eu me coloquei na posição de ou é isso ou é isso. E eu não aceito menos do que isso. Então, às vezes, que nem eu falei, né, que a intenção desses meus vídeos não é só para, talvez para artistas, mas para qualquer área, que você tem que colocar na sua cabeça se é algo para você, ou vai ser, ou vai ser. Para de ficar colocando, mas e se não?
Aí você tá dando brecha pro universo te colocar possibilidades pra não ser. E você se convencer que você não é capaz. Então acredite que você é capaz. Nossa, gente, eu tive que me olhar no espelho, juro. Eu fiz o exercício de me olhar naquele espelho. Eu até parei o vídeo. Eu me olhei naquele espelho ali e eu olhava no fundo do meu olho e eu ficava falando assim: você é foda pra caramba. Você dança demais, você canta demais. Você é uma ótima performer, você é uma ótima atriz. Você consegue tudo que você quer. Para eu conseguir pegar essas coreografias. Eu ainda sou a dançarina, eu ainda cheguei aonde eu quero chegar, não. Como cantora, ainda não. Que nem a música que eu coloquei. Eu queria gravar o processo, acabou que eu não gravei. Woke Up. Saiu perfeito? Não. Mas eu consegui cantar. Saiu. E eu sei que pode melhorar se eu continuar treinando ela, mas eu já postei aqui. Mas é tipo assim, eu achei no início, quando eu ouvi, que nem isso eu conseguiria. Então é também celebrar. Tá gravando, né? É também celebrar as vitórias. Entendeu? Então é isso, gente. Eu queria inspirar vocês. Eu vou ver se em algum momento eu consigo gravar um ensaio. Eu vou fazer um vlog desses 4 dias. Vou documentar tudo. Vai ser muito legal. Vai ser um vlog muito legal. E é isso. Eu quero inspirar vocês mesmo a acompanhar essa trajetória louca. Que é isso. Que tá dando certo. Já deu certo. Porque é isso que eu vou fazer. Não tem outra opção pra mim. É dar certo. E é isso que eu quero te inspirar. Já tem que dar certo. Não tem outra opção. Tá bom? Eu já tava terminando o vídeo, mas eu queria compartilhar uma coisa. Que nesse percalço, a minha vozinha, ela faleceu. E eu fiquei muito abalada. E eu cheguei a gravar um vídeo que eu vou postar aqui pra vocês, que foi lá na cidade que eu cheguei a morar e que minha avó morava. E aí, gente, eu tô aqui na cidade que eu passei a minha infância. Eu vim enterrar a minha vozinha, que ajudou a cuidar de mim e dos meus irmãos na época que a gente morou aqui. E é tão calmo, olha, é uma terça-feira. Ninguém na rua. Ninguém. Plena terça. E aí eu tô aqui de frente à primeira casa que eu morei, filmar pra vocês. Essa casa aqui. Essa aqui era a janela... Cadê essa aqui? Era a janela do meu quarto. Bem de frente para um cemitério. Ó, só falar que não tinha ninguém, brotou alguém. Eu morria de medo. Às vezes eu não conseguia dormir porque a janela ficava aberta e eu ficava olhando para o cemitério, que dava para ver a lápide. Mas por que eu tô filmando isso? Eu tô aqui pensando mais uma vez. Perdi meu avô ano passado e agora minha avó. E um pensamento vem à cabeça. O que eu tô fazendo com a minha vida? O quanto que eu tô correndo atrás dos meus sonhos, o quanto que eu tô fazendo acontecer. Porque quando acabar, acabou. E aí, o que eu fiz da vida? Minha avó foi lembrada por ser uma pessoa que nunca reclamou na vida. A gente nunca viu minha avó reclamando, nunca viu ela brigando, nunca viu ela com raiva. Ela sempre tava rindo. Sempre, sempre, sempre. Sim, sempre lembrada por todo mundo, por cuidar de todo mundo, por ser de boa, ser tranquila. E por mais que ela não foi rica, ela deixou um legado muito grande pra gente. De cuidado, de amor, de gentileza, de delicadeza, de simplicidade. É estranho pensar, porque é a única certeza que a gente tem na vida, mas sei lá. Por isso que eu já tava tentando gravar esse vídeo aqui, já tinha tempo, eu vou provavelmente terminar ele em casa. Mas eu queria começar com essa reflexão de que legado a gente deixa. A gente tá vivendo a vida que a gente queria viver, porque vai acabar, e aí?
A gente só tem essa vida. E eu nessa vida vou correr atrás dos meus sonhos. Pela minha voinha, pelo meu voinho, que já se foi também. E por mim. E depois desse vídeo, gente, tipo assim, é uma coisa que eu tenho pensado. A vida não nos dá tempo de processar lutos, perdas, traumas. Mas a vida ela vai continuar. Então, literalmente, o que a gente faz quando a vida nos dá uma rasteira e ela não para pra gente se recuperar? Sabe? A gente se sente culpa por querer continuar, a gente se sente culpado por sofrer, por não ter forças. Mas acho que o princípio é a gente se respeitar e seguir. E seguir. Porque se nós ainda temos vida, acho que a melhor forma de honrar aqueles que se foram é vivendo. E se a gente tem trauma por outras pessoas que nos traumatizaram, situações que estão vivas ou situações que nos chatearam, é ressignificar elas. Mas é literalmente não parar nossa vida e os nossos sonhos por conta dos outros. Que quando chegar lá na frente, quem vai se arrepender, ó, é eu sei. Entendeu? Então agora é tchau mesmo!